Olá pessoas, eu me chamo Humberto Luiz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te passar sobre 4 princípios de Jesus Cristo que eu gosto muito e vou compartilhar com vocês. E não é só esses 4 princípios, tá? Tem muito, né? Jesus tem muitos princípios, tem vários. Então eu vou falar sobre os que eu gostei e vou passar para vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e compartilha para várias pessoas. Valeu! E o primeiro princípio de Jesus é o silêncio. O silêncio, ele não é ausência de palavras, e sim de domínio. Então, se a gente observar muito, quando Jesus foi entregue a Pilatos e a Herodes, né, pelos gentios, ele se manteve em silêncio em algumas situações. Por quê? Porque foram acusações que a gente não sabe se é verdadeira. Então ele se manteve em silêncio e ele falou somente o necessário. Então Jesus nos ensina muito sobre o domínio, né, sobre as nossas palavras, porque a gente pode acabar falando coisas desnecessárias, a gente pode acabar ofendendo outra pessoa, né, falando coisas totalmente sem sentido. E outras partes também, que a gente observa na Bíblia, é que Jesus ele se retirava em algumas situações, ele saía da multidão para orar, né? Ou seja, ele ficava em silêncio, ele buscava ao Pai Celestial. Então, ele saía, né, da presença dos discípulos, da multidão, para meditar na palavra do Senhor Deus. Então, Jesus, né, ele ficou em silêncio diante de acusações falsas. Às vezes a gente se passa por situações assim. Às vezes quando pessoas fazem acusações, a gente quer rebater, a gente quer ofender outra pessoa, falar mais alto. Mas Jesus nos ensina muito que é o domínio, que é o silêncio, que é o autocontrole, que vai valer a pena. Porque quem fala demais tenta provar, quer uma aprovação, quer ser aprovado. Eu quero ser aprovado, quero que ele me aceite. Mas não é assim. Porque quem fala demais tenta se provar. E quem sabe quem é, não precisa. Até mesmo se você falar pouco, como foi Jesus diante de Pilatos e diante de Herodes, vai ser muito melhor. Então vamos para o segundo, que é a convicção de quem ele é. Porque assim, Jesus não precisava convencer ninguém, porque Jesus ele já é autoridade, ele é a transformação, ele nos transforma, porque ele sabia quem ele era. Porque quando você tem convicção, quando você tem você sabe qual é a sua missão, você não precisa estar dizendo, estar provando para as outras pessoas. Então, Jesus ele foi rejeitado, ele foi questionado, ele foi atacado, mas mesmo assim não negociou a sua identidade. Ele se manteve firme na sua missão e nos livrou e nos salvou dos nossos pecados. Ele se entregou na cruz por todos nós. Então, quem sabe quem é, fala pouco, mas com peso, anda calmo em meio ao caos, e permanece firme mesmo sozinho. Então Jesus ele não tirou a sua identidade, ele se manteve firme na sua missão. E vamos para o terceiro, que é ele curava que realmente estava disposto. Jesus, quando ia às pessoas, ou as pessoas iam até Jesus, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Então ele perguntava por quê? Porque Jesus tinha poder para curar todos. Ele tem poder para curar todos.
mas nem todos estavam prontos para mudar. Porque muitos querem um milagre, mas poucos querem transformação. É aquela frase, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pois ele perguntava, né? O que queres que eu te faça? Porque o nosso primeiro passo, né? A nossa primeira ação essa primeira ação é nossa. É nós que temos que buscar Jesus e nos transformar. Porque Jesus curava quem reconhecia a própria situação, quem parava, quem tinha consciência e dizia, não, eu preciso ser curado. Tem até a mulher do fluxo de sangue, que ela foi realmente até Jesus, ela buscou Jesus. Então é isso que precisamos fazer, buscar. Ela estava com hemorragia há muitos anos, e aí nada curava, nem remédio, nem naquela época, nem médicos, nem curadores, enfim, ela fazia várias coisas ali e nada curava. E aí ela foi e ouviu sobre Jesus, para você ver como só de ouvir o nome de Jesus muitas pessoas buscam ele, porque ele é a verdade, o caminho e a vida, ele é rios de água viva. Então essa mulher, ela foi até Jesus, ela não desistiu, mesmo com a hemorragia, que a hemorragia ela estava bem intensa. E aí ela foi até Jesus e só fez tocar na orla da sua veste. E aí ela ficou curada. E aí foi quando Jesus percebeu e perguntou aos discípulos quem tocou na orla da minha veste, da veste de Jesus. E aí acho que foi Pedro que disse, ou foi algum outro discípulo, que disse, pô, tanta multidão, e você pergunta quem te tocou. E aí disse, não, me tocaram porque de mim saiu poder. Então, quando Jesus se virou, ele viu essa moça, e a moça disse, não, eu toquei na orla da sua veste porque eu queria ser curado, porque há anos eu venho sofrendo, não está assim, mas eu estou falando para que entenda mais rápido. E vamos lá para o quarto, que é não ande ansioso. Não andemos ansioso. Tem até em Mateus, um versículo que é em Mateus 6, do 25 ao 34, que fala, ensina que não devemos andar ansioso pela nossa vida, pelo que a gente tem, pelo que a gente quer comer ou beber, nem com o que vestimos. Mas observe as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, mas são alimentadas pelo Pai Celestial. Então Jesus ele nos mostra que não devemos andar ansioso, não devemos andar reclamando a todo momento, mas que Deus vai nos alimentar. Porque qual de nós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar o povoado à sua vida? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. E esses foram os 4 princípios de Jesus Cristo, que eu tenho certeza que podem realmente transformar a vida, assim como eu estou buscando. E se você gosta desse conteúdo, já dê seu like e compartilha para várias pessoas. Valeu?